Você já percebeu que algumas pessoas entram em um ambiente e, sem elevar a voz, sem citar cargos, sem tentar impressionar ninguém, são imediatamente ouvidas? Elas não falam alto, não disputam atenção, não precisam provar nada. Ainda assim, quando começam a falar, todos prestam atenção. Existe algo nelas. Uma presença firme. Uma serenidade que transmite segurança. Uma força silenciosa que não depende de status ou posição social. E quase sempre isso não está na aparência, no dinheiro ou no cargo que ocupam. Está na forma como se comunicam. Melhor ainda, nas palavras que escolhem e na intenção por trás delas. Hoje eu quero conversar com você sobre 3 frases simples, mas profundamente transformadoras. Frases que fortalecem vínculos, aumentam o respeito e trazem paz às relações. Não é manipulação. Não é técnica vazia. É humanidade aplicada com consciência. E eu te peço, fique comigo até o final. A terceira frase, principalmente para quem já viveu muito, já enfrentou responsabilidades, crises e recomeços, pode tocar em um ponto que talvez esteja silencioso dentro de você. Se esse tipo de reflexão faz sentido para a sua vida, já deixa o seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também querem amadurecer emocionalmente e viver com mais equilíbrio através do estoicismo e do desenvolvimento pessoal. Agora imagine a seguinte cena. Você está à mesa com alguém importante. Pode ser seu parceiro ou parceira, um filho já adulto, um amigo de longa data, ou até um colega de trabalho. A conversa começa comum. Mas, em algum momento, você sente uma distância. A pessoa fala, mas existe um muro invisível entre vocês. Você tenta aconselhar, tenta explicar, tenta mostrar o lado racional. E, mesmo assim, percebe que não está havendo conexão. Muitos homens e mulheres entre 35 e 60 anos começam a notar isso com mais clareza. Depois de anos assumindo responsabilidades, resolvendo problemas, liderando, percebem que conselhos já não conectam como antes. É aqui que o estoicismo deixa de ser teoria e se torna prática. Marco Aurélio escreveu: "Seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo." Essa frase muda tudo. A maioria de nós foi treinada para ser rigorosa com o outro e indulgente consigo. O estoicismo ensina o contrário. Primeira frase: "Eu entendo você." Parece simples, curta, direta, quase óbvia, mas, na prática, é uma das frases mais difíceis de serem ditas com verdade. Deixe eu te levar para uma situação comum. Imagine um homem de 48 anos chegando em casa depois de um dia exaustivo. Pressão no trabalho, cobranças, metas, mudanças que ele nem concorda, mas precisa aceitar. Ele se senta à mesa e começa a falar sobre o dia. Enquanto fala, percebe que a pessoa do outro lado já está preparando uma resposta, um conselho, uma correção. Ele termina a frase com a sensação de que não foi ouvido. Agora imagine uma mulher de 55 anos que passou décadas cuidando da família, trabalhando, segurando tudo em silêncio. Um dia ela tenta expressar o cansaço emocional acumulado. Antes mesmo de concluir, alguém diz: "Você está exagerando." Ou então: "Mas você tem que ser forte." Percebe o que acontece aqui? Não é falta de solução. É falta de compreensão. E é exatamente aqui que o estoicismo se torna extremamente atual. Epicteto ensinava que temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão: ouvir mais do que falar. Isso não é apenas uma frase bonita. É um princípio de disciplina interior. O estoicismo não é frieza. Não é indiferença. É autocontrole para agir com consciência, não por impulso. E ouvir verdadeiramente alguém exige um nível alto de autocontrole. Quando você diz "eu entendo você" com presença real, você está dizendo muito mais do que 4 palavras. Você está dizendo: "Eu parei o meu ego para abrir espaço para o que você sente." Pense com sinceridade. Quantas vezes, ao longo da sua vida, você se sentiu incompreendido? Quantas vezes explicou,
detalhou, tentou justificar suas escolhas, e ainda assim parecia que ninguém realmente captava o que estava dentro de você. Essa sensação marca. E muitas pessoas entre 35 e 60 anos carregam décadas de pequenos momentos assim. Pequenas interrupções. Pequenas invalidações. Pequenas indiferenças que vão acumulando distância emocional. Quando alguém finalmente diz "eu entendo você", e diz olhando nos olhos, com calma, sem pressa, algo muda por dentro. A defesa abaixa. O corpo relaxa. A mente desacelera. Mas aqui está o ponto central. Não é repetir a frase como técnica. É ouvir antes. É deixar o outro concluir. É tolerar o silêncio. É resistir ao impulso quase automático de corrigir. Marco Aurélio escreveu que devemos ser rigorosos conosco e tolerantes com os outros. Rigoroso consigo significa controlar a própria ansiedade de responder. Tolerante com o outro significa permitir que ele expresse o que sente, mesmo que você não concorde. Você escuta para entender ou para responder? Eu quero que você responda a isso nos comentários com sinceridade. Essa pergunta pode revelar muito sobre a qualidade das suas relações atuais. Porque, quando você pratica a escuta verdadeira, algo começa a acontecer naturalmente. Você constrói confiança. E confiança é a base do respeito duradouro. Não é gritar que você tem razão. Não é impor autoridade. Não é vencer argumentos. É ser alguém com quem as pessoas se sentem seguras para falar. No casamento, isso evita anos de ressentimento silencioso. Com os filhos adultos, isso abre portas que já estavam quase fechadas. No trabalho, isso transforma você em uma liderança respeitada, não temida. O estoicismo nos ensina que não controlamos o que o outro sente ou pensa, mas controlamos a forma como reagimos. E, muitas vezes, a reação mais forte é o silêncio atento seguido de um simples "eu entendo você". Se essa reflexão já está fazendo sentido para a sua vida, deixe o seu like agora. Isso mostra que conteúdos mais profundos e maduros precisam continuar sendo produzidos. E eu te faço mais uma pergunta. Existe alguém na sua vida hoje que precisa ouvir essa frase de você? Pense nessa pessoa. Às vezes, o que falta em uma relação não é argumento. É presença. E presença, dentro do estoicismo, é uma das maiores formas de força interior que alguém pode desenvolver. Segunda frase: eu te apoio. Depois de compreender, vem algo ainda mais forte: o apoio. Muita gente para na primeira etapa. Ouve, concorda, demonstra empatia. Mas, quando a situação começa a exigir posicionamento, recua. E é aqui que relações se fortalecem ou se quebram. Imagine a seguinte cena. Um filho adulto decide mudar de carreira aos 38 anos. Está inseguro. Sabe que haverá críticas. Ele compartilha o plano com o pai. O pai pode responder de duas formas: eu acho que você deveria pensar melhor. Ou, eu estou com você. Percebe a diferença? A primeira resposta pode até ter boa intenção, mas coloca o pai acima, como juiz da decisão. A segunda resposta coloca o pai ao lado. E essa diferença muda tudo. O estoicismo nunca foi sobre superioridade moral. Foi sobre postura interior. Foi sobre firmeza sem arrogância. Sêneca dizia que a verdadeira força está na constância da alma. Constância significa permanecer. Não apenas concordar quando é confortável. Não apenas apoiar quando tudo parece promissor. Apoiar, na prática, é dizer: mesmo que seja difícil, eu caminho ao seu lado. E isso exige maturidade. Porque apoiar não é assumir o controle da vida do outro. Não é resolver por ele. Não é impedir que ele enfrente desafios. É estar presente enquanto ele enfrenta. Pense em um casamento de décadas. Depois de tantos anos, o que sustenta a relação não são mais promessas bonitas. É a certeza silenciosa de que, quando a crise chegar, ninguém vai abandonar o barco. Quantos casamentos se desgastam não por falta de amor,
mas por falta de apoio verdadeiro. Agora pense no ambiente de trabalho. Um colega assume um projeto arriscado. Está sob pressão. Todos observam de longe. Mas alguém se aproxima e diz: "Eu estou com você." Essa frase, dita com sinceridade, muda a postura da pessoa. Ela se sente menos sozinha, mais forte, mais confiante. Um filho que ouve isso ganha coragem. Um parceiro que escuta isso se sente seguro. Um amigo que recebe isso encontra alívio. Mas existe um ponto essencial que o estoicismo nos lembra constantemente: coerência. Não adianta falar "eu te apoio" e desaparecer quando surgem críticas, dificuldades ou fracassos. Apoio não é aplauso em dia de vitória. É presença em dia de dúvida. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar semelhante àquilo que nos feriu. Podemos adaptar esse princípio aqui. A melhor forma de fortalecer alguém não é controlar suas escolhas, mas permanecer íntegro ao lado dele, mesmo quando a situação se torna desconfortável. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já teve alguém que te apoiou de verdade em um momento difícil? Talvez numa crise financeira. Talvez numa doença. Talvez num momento em que você mesmo duvidava de si. Como isso marcou você? Escreva aqui nos comentários. Sua história pode inspirar alguém que esteja enfrentando algo parecido agora. E eu deixo uma segunda reflexão. Você tem sido esse tipo de pessoa para alguém? Porque ser respeitado não vem de impor medo. Vem de demonstrar lealdade. O estoicismo ensina que não controlamos os resultados, mas controlamos nossas ações. E apoiar alguém é uma escolha consciente, uma decisão diária. Se essa reflexão está sendo valiosa para você, aproveite para deixar o seu like. Isso mostra que conteúdos mais profundos, voltados para maturidade emocional e crescimento pessoal, têm espaço e fazem diferença. No fim das contas, "eu te apoio" não é apenas uma frase. É uma declaração de caráter. E caráter, especialmente depois dos 40, é o que realmente sustenta a nossa reputação e o nosso legado. Terceira frase: você importa muito. Talvez essa seja a mais necessária nos dias de hoje. Pense comigo. Quantas pessoas, depois dos 40 ou 50 anos, começam a sentir uma mudança silenciosa na forma como são tratadas? No trabalho, a experiência vira custo. Na família, a responsabilidade vira obrigação. Na sociedade, o valor parece estar sempre ligado ao que se produz, ao que se entrega, ao que se conquista. E, pouco a pouco, nasce uma sensação difícil de explicar, a de que você só é importante enquanto é útil. Essa é uma das dores mais silenciosas da maturidade. Vivemos em uma cultura que mede valor por produtividade, desempenho e números. Mas o estoicismo sempre caminhou na direção oposta. Sêneca escreveu que a verdadeira riqueza do ser humano está na virtude, não nas circunstâncias externas. Virtude é caráter, é integridade, é postura, é a maneira como você escolhe agir quando ninguém está olhando. E é por isso que a frase "você importa muito" tem um peso tão profundo. Quando você olha nos olhos de alguém e diz isso com verdade, você está separando a pessoa da função. Está dizendo: você não é apenas o que faz. Você é valioso por quem é. Isso devolve identidade. Isso devolve dignidade. Isso devolve humanidade. Quantas vezes você mesmo precisou ouvir isso e não ouviu? Quantas vezes enfrentou dificuldades, segurou o problema sozinho, manteve a postura firme, mas, por dentro, gostaria que alguém reconhecesse não o seu desempenho, mas o seu valor como pessoa? Se essa pergunta tocou em algo aí dentro, escreve aqui nos comentários apenas: "eu reconheço meu valor". Não é orgulho, é consciência. O estoicismo ensina que não devemos depender da aprovação externa. Marco Aurélio lembrava a si mesmo diariamente que a opinião dos outros não define quem ele é. Mas existe uma diferença entre depender de validação e oferecer reconhecimento. Você não precisa viver buscando aprovação, mas pode, e deve,
Oferecer reconhecimento sincero às pessoas que caminham ao seu lado. Essa frase pode curar distâncias acumuladas por anos. Pode reaproximar pais e filhos que já não conversam como antes. Pode reacender respeito no casamento depois de décadas de rotina. Pode humanizar relações profissionais que se tornaram frias e mecânicas. Imagine o marido, depois de anos de convivência, dizendo para a esposa: "Você importa muito para mim." Não pelo que ela faz pela casa. Não pelo que organiza. Mas por quem ela é. Imagine um filho adulto dizendo isso ao pai envelhecendo. Reconhecendo sua história, suas lutas, suas falhas e sua presença. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade emocional. Mas atenção, só funciona se for sincera. Não transforme essas palavras em técnica de comunicação. Transforme em postura de vida. O estoicismo nunca foi sobre falar bonito. Foi sobre viver de maneira coerente. No fundo, essas 3 frases são uma prática diária de estoicismo aplicado. Eu entendo você. Eu te apoio. Você importa muito. Perceba a ordem. Primeiro você escuta. Depois você permanece. Por fim, você reconhece. Isso constrói respeito. Isso constrói autoridade moral. Isso constrói relações sólidas. O poder não está nas palavras isoladas. Está na intenção por trás delas. Está na coerência entre o que você fala e como você vive todos os dias. E eu te deixo uma última reflexão. Se hoje fosse o último dia ao lado de alguém importante na sua vida, essa pessoa saberia o quanto ela importa para você? Pense nisso com calma. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar suas relações com mais profundidade, deixe o seu like. Isso fortalece o canal e mostra que o estoicismo ainda tem muito a ensinar para quem deseja viver com mais calma, mais respeito e mais propósito. Porque, no final das contas, caráter é o que permanece. E pessoas que fazem os outros se sentirem importantes nunca passam despercebidas. Agora eu quero deixar uma pergunta para você refletir com calma. Quais dessas 3 frases você mais precisa começar a usar hoje? Ou talvez, qual delas você mais precisava ter ouvido ao longo da sua vida? Pense nisso com maturidade. Sem pressa. Porque o crescimento real começa na reflexão honesta. Escreva aqui nos comentários apenas uma frase: "Eu assumo a responsabilidade pela minha evolução." Quando você escreve, você reforça. Quando você reforça, você transforma. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like. Isso fortalece o canal e mostra que vale a pena continuar trazendo reflexões profundas sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Inscreva-se para continuar aprendendo a se comunicar melhor, ser mais respeitado e viver com mais equilíbrio emocional. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Às vezes, uma única conversa pode mudar o rumo de uma relação inteira. Agora, clique no próximo vídeo que está na sua tela. Se você quer evoluir de verdade, o próximo passo começa ali. E lembre-se do que ensinava Marco Aurélio: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Fortaleça seus pensamentos. E você fortalecerá sua vida.